Oi, meus amores, tudo bem? Tá gravando? Sejam bem-vindos, esse é o canal Ser Íntegro. Eu me chamo Andressa e hoje eu deixei o microfone mais alto que da última vez ficou batendo na mesa. Me perdoem, estou mais atenta. Hoje a gente vai para padrões mentais. É a continuação do último vídeo de, não sei se foi de analogia ou se foi de, acho que foi de analogia. Enfim, olha aí o canal. Tem bastante vídeo para vocês. A gente vai dar continuidade com padrões mentais. Então aqui a gente vai ver como se formam esses padrões mentais e como lidar também com alguns. Eu trouxe 3 exemplos meus, sempre, claro, óbvio, porque eu tenho domínio sobre os meus, não dos outros. Eu trouxe 3 diferentes áreas da vida e que foram formados de formas diferentes também, tá bom? Então é isso, acho que a introdução é bem básica. Assiste outro vídeo, depois vem assistir esse. O outro vídeo é aprendendo a se comunicar com a mente, alguma coisa assim, uma comunicação mais assertiva. Não lembro, já faz um mês. E esse vídeo tá atrasado, era pra ter entrado dia 8. Vou gravar agora. Certo? Aqui eu vou começar falando dos livros. Como formou esse padrão mental, e vocês vão entender por que eu falei de livros. Ali na minha adolescência, meus amores, eu sempre uso vivências e experiências minhas como base para explicar o que eu quero explicar, tá bom? Vocês já estão acostumados com o canal. Se não estão acostumados, se acostumem. Certo? Ali na adolescência, um professor foi convidado pela minha mãe para ir na minha casa. Não era meu professor, era professor de outra pessoa. Foi tipo assim, um almoço, sabe? Acho que foi de outros professores, aí fez o almoço e ele foi em casa. E eu gostava muito de ler. Eu gosto muito de ler. Muito, 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 muito. Eu lia bastante na época. Eu era aquela pessoa que a minha mãe brigava de madrugada. Eu tava lendo de madrugada com a luz acesa. Ela mandava desligar. E aí eu pegava assim o livro. Pegava o livro, pegava o celular. E ficava assim, debaixo do cobertor. Só pra terminar a leitura. Eu era esse tipo de pessoa. E esse professor, um dia conversando, ele perguntou o que eu gostava de ler. Aí eu falei, gosto mais assim, ficção. Eu gosto um pouco de cada coisa. Mas eu lia mais ficção, mais mitologia, eu gostava bastante. E aí eu falei pra ele, eu queria ler o livro do Harry, eu gosto muito do filme. E eu queria ler esse livro e tal. Aí ele começou a criticar, falando que ele não agregava em nada, que, sabe, a leitura, tipo, tem que ser ou jornal, ou uma leitura, assim, recomendada por uma universidade, bem culto, assim, bem desse jeitinho. Eu não lembro todas as falas, mas para ele o único livro de relevância para se ler é esses tipos assim. Não pode ser livro tipo assim Harry Potter, não, porque ele falou que não tem nada para agregar, não agrega em nada. E a partir dali formou um padrão na minha mente de só conseguir ler coisas nesse nível. Por essa crítica e por ser uma pessoa que é relevante, para mim todos os professores são relevantes. Toda a opinião de um professor para mim importa muitíssimo. Eu aprendo muito com eles, então eu valorizo muitíssimo. E aquela crítica feita a partir do que eu gostava de ler me afetou diretamente. E a partir daquilo formou-se um padrão mental em mim de não conseguir ler qualquer livro. Se não fosse para estudo, eu não conseguia ler. Até hoje eu tenho essa dificuldade. Eu tenho dificuldade de terminar os livros até o final. É muito engraçado. E aí como percebi que eu tenho essa dificuldade? Por quê? Porque tem alguns livros que eu consigo ler até o final. E tem outros que eu não consigo, por mais que eu goste do livro. Eu não consigo. E eu fui perceber que se for para estudo, se for para algo que eu preciso, eu consigo ler o livro. Mas se não for algo que eu preciso, só for um livro assim que eu queira ler, por um hobby, um passar de tempo, enfim, eu não consigo. Eu consigo começar, eu consigo gostar, mas eu não consigo terminar o livro. E como eu soube? Observando. Eu observei, nossa, tive esse problema com os livros. Ok. Mas
Às vezes eu consigo terminar e às vezes eu não consigo. Aí eu fui observar aqueles que eu consegui terminar, qual era o objetivo daqueles. E aqueles que eu não consegui terminar, qual é o objetivo daqueles. E eu, até hoje, eu tenho esse padrão. E eu tenho 3 livros aqui. Eu tô falando muito rápido? É porque eu tô com sono atrasado e eu preciso dormir um pouco. Mas estou melhorando a minha face. Meu olho ainda tá inchado, mas eu não tô melhorando. Eu tô com 3 livros aqui que eu tô lendo, que eu leio vários ao mesmo tempo. Porém, eu não consegui terminar nenhum ainda. Há uma década eu não consegui terminar. São livros que eu leio por prazer, porque eu gosto, porque eu sou curiosa, enfim, que é esse. Eu tô lendo esse. Esse já é o terceiro e eu vou explicar pra vocês. Se esse é o terceiro, eu tô no terceiro. Se esse é o terceiro, eu já li o primeiro e o segundo. Eu tô com o segundo aqui. O primeiro eu já devolvi, que não é meu. E eu tô lendo esse também, que eu adoro, mas ainda não terminei. Tô no finalzinho. E tem um outro livro também que eu não tenho aqui, que é um da Clarice Lispector, que falta uma página e eu não consigo finalizar ele, não consigo. Faltando uma página, eu desisti, eu não quis ler. Esse daqui, por ser vários livros, eu consigo ler os anteriores, porém, como ele é o último, eu não consegui terminar ainda. Eu sempre paro no meio, ó, eu sempre paro no meio. Enfim, e eu fiquei com esse padrão mental depois daquela crítica. E eu sei que eu tenho. E eu posso resolver rápido, vamos dizer assim. Eu consigo pegar e focar e falar, não, se eu focar e liberar esse padrão, eu consigo. Porém, às vezes a gente tem, eu no meu caso, eu tenho muitos padrões que eu observo e que eu vou quebrando aos poucos. Alguns são mais, entre aspas, são mais importantes do que outros. Esse aqui é muito importante, porque ele vai ligar muito com o último que eu vou falar, que é das relações. Esse aqui é muito importante, porém, ele não me afeta tanto, porque eu sei que eu tenho ele. Então eu vou lendo devagarzinho. Esse aqui antigamente eu terminaria em 2 dias, mas eu fico arrastando durante um mês. Eu consigo terminar? Consigo. Mas não como antigamente, que eu lia bem mais rápido, porque eu conseguia terminar mais rápido. E agora eu fico me arrastando. Eu consigo terminar? Consigo. Porém, eu ainda tenho essa resistência de tudo que é do meu querer ler, eu demoro. Agora vamos supor, se eu precisar ler um livro para estudo, independente da quantidade de página, eu devoro esse livro em segundos, em minutos, em dias. Porque é para estudo, porque é algo que eu preciso. Então ali quando veio aquela crítica de o que você quer não é tão importante assim, isso fica nas entrelinhas. Não foi falado dessa forma, porém foi sentido dessa forma. Nossa, minha voz baixou tão diferente. Eu percebo minhas nuances de voz. Não foi falado diretamente assim que o que você quer não é tão importante assim. O que é importante é isso aqui. Então, nas entrelinhas que eu entendi isso, eu fiquei com esse padrão em mim. Então, isso é um padrão mental. Eu sei que eu tenho. Não só ele, mas eu tenho muitos outros. Todos temos vários. A diferença é que a maioria não sabe quais são os seus. Eu, por trabalhar nessa área, eu sei bastante dos meus. Porém, é uma coisa que eu falo que nos meus atendimentos. Eu sempre inicio os atendimentos por onde a pessoa está determinada a resolver. Porque eu não começo, ai, da infância, ai, dos pais. Não, eu não começo assim. Eu começo a partir da onde ela quer resolver. Porque aquilo que ela quer resolver, ela vai fazer o que ela tem e ela precisa fazer, que ela tem necessidade. Então, vamos supor que eu trago algo para ela resolver, ela não quer resolver aquilo agora. Mas ela precisa, mas ela não quer, mas ela quer resolver outra coisa, então a gente vai resolver outra coisa. Porque eu sei que aquela outra coisa puxa outra coisa, e outra coisa puxa outra coisa. E a partir daquele inicial, a gente consegue resolver aquilo que é necessário. Por isso que eu faço assim no meu trabalho. Eu começo sempre resolvendo o que a pessoa está disposta a resolver. E depois eu vou puxando outras coisas. Porque tá tudo interligado. Por isso que o nome do canal é Ser Íntegro. Certo? Vocês conseguiram entender aqui bem basicamente dos livros. E aí, o que eu falei agora foi basicamente para dizer assim: eu sei que eu tenho esse padrão
E esse padrão ainda não quebrei. Ele ainda tá aqui permeando por mim, né? Ele tá me rondando ainda. Mas por eu ter consciência dele, ele não me afeta tanto. Se eu sei que eu tenho dificuldade, hoje eu leio um de cada vez. Aí hoje eu peguei um pra ler, vou lendo devagarzinho, mas eu termino esse. Aí depois eu volto no outro. Vou lendo devagarzinho, mas eu termino o outro. E eu tenho que conciliar com as séries, né? As séries. E com meu filho. Então é um padrão que eu sei que eu tenho. E aqui eu descrevi pra te ajudar de alguma forma a enxergar os seus. Certo? Eu sempre descrevo bastante, porque são coisas tão fáceis de ser criada que a gente não percebe. Certo? Então eu já falei aqui dos livros. Tem mais alguma coisa dos livros? Acho que não. Tá rápido, né? Que bom. A gente vai agora para o segundo tema, que é vaidade. E ali foi um questionamento externo. Foi um professor que fez um julgamento referente aos livros, a um querer específico. Então foi um julgamento externo. Aqui da vaidade já é um julgamento interno, é um julgamento feito por mim. Então ali era alguém externo a mim que falou algo que me travou de uma certa forma. Aqui na vaidade e na intenção que eu marquei, já é ao contrário. É algo que aconteceu externamente e eu julguei internamente. Vamos lá. Aqui na vaidade, eu vou dizer assim, vocês conseguem perceber que eu não sou muito vaidosa, assim, não sou muito de me maquiar, não gosto, nunca gostei. Falo reboco, né? Não gosto. E, e eu gosto só de batom, e aí eu uso, que não é nem batom, na verdade, é só um protetor labial que eu uso. Não é batom, é protetor labial. Só pra vocês não se assustarem quando vocês me verem na câmera. Mas é uma coisa que eu falo assim, eu não tenho problema com as minhas olheiras. Eu sei que vocês devem ter, porque fica feio na câmera. Porém, eu não tenho problema com meu peso, eu não tenho problema com a minha olheira, com as minhas manchinhas de catapora. Eu não tenho problema com nada disso. Não busco tampar, não busco esconder e nem amenizar. Porque eu sei que elas estão aqui. Isso aqui tá aqui porque eu tô um mês dormindo muito mal. E eu ainda tô recuperando esse um mês de sono. Aos poucos, sim, mas tô recuperando. Então eu sei porque cada coisa tá aqui. E eu amo minhas marquinhas de catapora também, porque elas são minhas. Só eu tenho nesses lugares. Só tem. É como se fosse assim, único, sabe? Sabe quando a mãe da gente fala, você não é todo mundo? É como se fosse isso. É diferente, é diferente. Então é como se fosse isso. Então eu não gosto de tampar o que me faz única. Então isso aqui é desse jeito, isso aqui desse jeito, isso aqui desse jeito. Tudo aqui é só meu. É eu e eu. Então eu sou única desse jeito. Outras pessoas são únicas de outras formas. E às vezes tem essa padronização de maquiagem, de ser todo mundo feito tudo igual e todo mundo quer parecer tudo igual. Tava vendo uns vídeos que eles falam assim, demonização facial, né? Vocês vão entender porque eu tô falando de maquiagem. Tô falando de vaidade. A demonização facial, que todo mundo quer ficar todo mundo igual. Brincadeiras à parte, é mais ou menos isso. Então eu gosto do meu jeitinho assim. Tudo bem que pode ser que vocês não gostem por causa da minha carinha de sono, do meu olhinho inchado, mas vão se acostumando. Raramente eu uso maquiagem. E aqui, pra falar da vaidade, assim, muitas pessoas, não só mulheres, muitas pessoas que eu conheci em vida, quando chegava uma vaidade assim, entre aspas, em excesso, uma vaidade mais aflorada, vamos dizer assim, estética, né? Uma vaidade estética, não tô falando outros tipos de vaidade. Não tô falando de vaidade de, tipo assim, uma pessoa que estudou muito, aí tem aquela vaidade de inteligência. Não tô falando desse tipo de vaidade. Mas a vaidade de estética mesmo, certo? Tô falando desse tipo. Eu conheci muitas pessoas assim, que tem essa vaidade. Porém, o que eu via não era a vaidade em si, mas era a intenção que a pessoa usava. Então, é a pessoa se maquiar pra estar bonita pro outro. É a pessoa fazer procedimentos estéticos, mas buscando a validação do outro, sabe? Não era por ela, era sempre externo, era sempre uma validação, era sempre. É uma coisa que
em excesso, sabe? Não era, não era natural, também não era normal. Pode ser normal também, né? Porque as pessoas buscam validação, tá tudo bem. Mas pra mim pegava mais na intenção do que na atitude em si. Então a partir dali eu tive muita dificuldade na minha vaidade. Então eu desleixei bastante. Porque eu não negava as atitudes em si, eu negava as intenções. E às vezes a gente não entende que a gente está julgando a intenção e não a atitude. Porque a atitude de se cuidar, ela é igual para todo mundo. Porém, a intenção com que se cuida, ela pode ser diferente. Por isso que muitas vezes, muitos comportamentos geram conflito de ideias ou geram, entre aspas, discussões, ou também geram incoerências entre aspas. Por quê? Porque a intenção é diferente. Então vamos por que eu me maquiei. Um exemplo, porque eu não vou. Vamos por que eu me maquiei. Mas qual a intenção? A intenção é de ficar bonito pra vocês? Ou me sentir melhor? Qual a intenção daquilo? Um procedimento estético? Qual a intenção desse procedimento estético? Então, no meu olhar, eu olhava mais a intenção. E por eu olhar a intenção, eu não fazia. Eu rejeitava aquela vaidade. Justamente pelo fato das pessoas que eu conheci, que eram vaidosas, eram de intenções externas, de validação, de merecimento, sabe? Era uma, entre aspas, uma coisa forçada. Então eu negava aquela coisa forçada, porque não era natural. Eu negava aquilo, não a atitude em si. Até eu ter que olhar pra mim, e aqui eu já falei como isso foi desenvolvido. Até eu ter que olhar pra mim e um tempo atrás eu tava me maquiando, tava me arrumando mais. E perceber essa diferença. Será que era só por isso mesmo? Ou será que eu realmente não gosto? Ou por que que eu não gosto, sabe? E eu gosto muito do natural. Pra mim é bom, pra mim. Não que eu não goste do outro. O outro se maqueia e é bom pra ele. Ok. Pra mim não. Pra mim, eu gosto assim, o mais natural possível. Então eu fui observando pra eu saber da onde vinha, por que vinha e como cuidar. Hoje eu já me aceito melhor sem maquiagem. Assim, hoje eu já me aceito melhor. Mas antigamente eu me forçava a usar. Por quê? Porque a mulher feminina, ela tem que usar. Era isso que eu ouvia. Não, se você é mulher, você tem que usar pelo menos um lápis. Ou batom. Ou um corretivo, eu não sei nem os nomes porque eu não uso. Que mulher, né? Um corretivo pra, meu Deus, né? Amenizar isso aqui. Mas isso aqui só aparece quando eu durmo mal. Quando eu durmo mal, eu tô bem, eu tô bem. Certo? Tá bem rápido, né? Eu tô tentando ser o mais breve possível. Esse aqui já foi, então vocês conseguiram identificar que algo externo acontecia. E eu, com o meu olhar de julgamento de se isso é bom ou não pra mim, aí vocês vão entender da caixinha que eu vou falar no próximo, que é de Abu e de relações. Abu, SO, porque eu percebi que não dá pra falar em completa a palavra, porque senão o YouTube não entrega o vídeo. Aí tem que ficar adaptando. Mas não sabia antes. Mas enfim, a gente vai aprendendo, né? A gente vai fazendo os vídeos no canal e a gente vai aprendendo. E eu coloquei na caixinha de esse aqui não é bom pra mim. Aquilo ali não é bom pra mim. Porque eu vi o outro fazendo, ou porque eu vi aquilo ele fazendo e eu não gostei. Porém, às vezes eu tava olhando o comportamento, mas o que eu não gostei foi a intenção. Então eu posso ter aquele comportamento de autocuidado, eu posso ter aquele comportamento de cuidar mais do cabelo, cuidar mais da pele, que é hoje o que eu faço. Antigamente eu rejeitava o comportamento do autocuidado, porque eu via a intenção da pessoa e eu assimilava a intenção com o comportamento. Hoje eu sei que são coisas diferentes. Então eu posso ter aquele comportamento de autocuidado sem ter a intenção. A intenção é minha. O comportamento pode ser igual. Então duas pessoas. Batendo palma agora é onde? Duas pessoas podem ter o mesmo comportamento com intenções diferentes. Certo? E é isso. E agora a gente vai pro terceiro, que é Abu e relações. Aqui é um pouquinho mais denso, mais
pesado, mas precisamos falar, né? Como a gente coloca em caixinhas. No vídeo anterior eu falei sobre essas caixinhas que às vezes não é positivo nem negativo e a gente não sabe aonde colocar, porque a gente caracterizou algo. Então, quando eu dou uma característica para algo, como que fala? É como se eu formasse uma caixinha. Então, essa caixinha do Abu, eu vou explicar para vocês vão entender com um exemplo. Essa caixinha do Abu, tudo que acontecer disso aqui dentro dessa caixinha, vai para dentro da caixinha. Tudo que não acontecer dentro dessa caixinha de característica, eu coloco fora da caixinha. A questão é que às vezes não é nem igual o de fora, nem igual o de dentro da caixinha. E aí você fica, tá, como que faz? Aonde que eu coloco isso aqui? Isso aqui não é Abu, mas é Abu, e eu não sei, fico confuso. Então, antes de entrar nesse tema, eu vou dar mais um exemplo aqui, porque ele correlaciona. Minha madrinha, uma vez, eu estava num relacionamento, meio lá, meio cá. Minha madrinha falou assim pra mim uma vez, ela caracterizou pra mim, ou seja, ela fez um padrãozinho pra mim que eu não conhecia. Ela falou assim, afilhada, chama de afilhadinha. Uma agressão física, ela nunca começa com o top, assim, o mais alto, aquela agressão que você não levanta mais, sabe? Ela falou assim, ela é gradual. Um dia, é que eu tô tentando lembrar qual foi a ordem, mas não importa a ordem, vocês vão entender. Faz muito tempo. Ela falou assim, uma agressão física começa primeiro com um bater de porta, um quebrar de prato, um soco na parede. Aí um outro dia é um segurar mais forte na pessoa, é um empurrão, é um gritar. Isso é gradual, ele vai aumentando aos poucos. E ali ela caracterizou para mim, ela fez uma caixinha da agressão física e era uma coisa que era o mais alto para mim no sentido de eu não aceito passar, porque muitas mulheres da minha família passou. Eu falei, não, isso aqui eu não aceito. Então ali ela caracterizou para mim, porque eu só iria perceber quando realmente acontecesse. Eu só ia perceber ali, porque aconteceu. Porém, ela mostrou para mim que tem coisas que acontecem antes, que eu não percebia. Aí, a partir daquele momento que ela caracterizou, se formou uma caixinha de padrão mental. Ali formou um padrão mental de identificação de isso aqui já é considerado agressão. Ou isso aqui vai te levar a uma possível agressão no futuro. Ela caracterizou ali pra mim. Mais pra frente, bem mais pra frente, quando começou essas coisas de bater ali, bater aqui, e falar mais alto, e falar de uma forma grosseira, desrespeitosa, ali me alertou o gatilho do padrão mental, daquele padrãozinho mental que minha madrinha me ajudou a formar. Aqui já é uma ajuda externa, tá vendo que cada um foi formado de uma forma diferente. Tem muitas formas de ser formado um padrão mental. Quando aquela caixinha se abriu, vamos dizer assim, que eu percebi padrões externos de comportamento que correlacionavam com os padrões que foi descrito para mim. Eu falei, aqui já deu para mim. Aqui, até aqui eu vou, daqui não dá para passar porque não aceito. Porém, depois que eu terminei esse relacionamento, eu percebi que tinha muitos outras formas de agressão que eu não sabia, porque não foi caracterizado para mim. Então, não sabia que existia. Então, quando a gente não sabe que existe algo, fica assim, tipo vento, sabe? Solto na mente. Fala, isso aqui não é bom, mas eu não sei o que que é. Isso aqui não me faz bem, mas eu também não sei o que que é. Porque não foi caracterizado. Hoje, mais pessoas caracterizam. E pro próximo tema, tem um vídeo maravilhoso da nossa maravilhosa Kátia Damasceno. Se eu achar, eu coloco na descrição pra vocês. Ela fala as muitas formas de abu que passamos e não sabemos. Certo? E aqui a gente vai pro terceiro e último, que na verdade virou quarto, porque eu acrescentei um de agressão física, que foi caracterizado pra mim. Então, o primeiro ali foi uma crítica de um professor,
O segundo foi uma autocrítica. E o terceiro foi uma contribuição externa de uma pessoa bem mais sábia que eu. São 3 formas, padrões mentais aqui diferentes. E aqui no último, eu ali na minha infância assisti a Linha Direta. Eu não sei quem vai lembrar da Linha Direta. E a Linha Direta caracterizou para mim o que significa um abu. O Linha Direta falava assim, que um abu é uma mulher ser levada para algum lugar. Tipo assim, sequês, né? Não sei se eu posso falar também. Tô tentando não derrubar esse vídeo. Tô tentando. Vamos lá. Uma mulher ser levada e essa pessoa fazer o que ela quer ali, né? De abu com essa pessoa e dar ali o fim dela e deixar jogada lá. Pra mim, foi caracterizado dessa forma, através de muitos e muitos linhas diretas. É sempre essas histórias bem leve, né? Bem leve. Então, assim, foi caracterizado pra mim. Porém, quando eu comecei um relacionamento, meu primeiro relacionamento, certos os um olhar me trazia gatilhos. Olhares de desejo me trazia gatilhos. Hoje eu sei que era olhares de desejo, porém antes eu não sabia. Eu não sabia. E um certo momento, eu com uma pessoa já em relacionamento, e aquele olhar me deu um gatilho, e eu, por reação naquele momento, hoje eu dou risada, mas foi. Hoje eu dou risada, mas na época foi tenso. Naquele momento, daquele olhar que eu reconheci em muitos olhares antes daquela pessoa, desde a infância, de você passar na rua e uma pessoa te olhar daquele jeito, de você estar num lugar e a pessoa te olhar daquele jeito. Vários olhares, padrões. Eu reconhecia aquele olhar, era um olhar padrão para mim. Eu já reconhecia desde pequenininha, porém eu não sabia o que era. E ali naquele relacionamento, quando eu tive aquele olhar, eu tive medo do olhar da pessoa. Não era da pessoa, mas era o olhar da pessoa. E naquele momento eu me escondi. Sabe quando a gente tem um guarda-roupa que ele não tá totalmente encostado na parede? Eu me escondi atrás do guarda-roupa por causa do olhar que eu reconheci como padrão em mim. E aquele olhar me trouxe medo, porque eu não sabia o que significava. E aí, como a gente estava num momento ali de intimidade e eu entendi aquele olhar, eu tive medo. E aí eu me escondi. Olha que louco. Vamos continuar. E aí vocês vão entender aqui o porquê que eu tô descrevendo essa história. E outras que eu vou descrever também. Naquele momento que eu me escondi, a pessoa com toda a paciência do mundo, toda a paciência, me entregou a mão, me tirou de lá, do meu esconderijo secreto. E falou assim, tá tudo bem? Aí eu falei, tá tudo bem. Ela, posso perguntar? Eu falei, pode perguntar. E eu, tanta das ideias na época. Você já passou por um abu? Já aconteceu alguma coisa? Enfim, ela foi perguntando referente ao abu, justamente por causa da minha reação naquele momento. E eu falei pra ela assim, não, nunca passei nada, nunca aconteceu nada. Ela, você tem certeza? Você tá com medo de falar, tá com vergonha? Enfim, eu falei, não, nunca aconteceu nada, tá tudo bem. Ai, mas por que que assim? Eu falei, não sei. Por que que você se escondeu? Não sei, fiquei com medo. Aí eu falei, fiquei com medo de alguém aparecer. Foi isso que eu falei na época. Fiquei com medo de alguém aparecer, aí me escondi. Tipo assim, passou, né? Passou. E aí o que que eu fiz? Eu falo lá no vídeo de gatilhos. Eu me acostumei. Ali no vídeo de gatilhos eu falo como a gente acaba se acostumando a vivenciar aquele mesmo gatilho várias vezes, até às vezes se tornar um pânico. E ali eu me acostumei com aquele olhar. Não me fazia bem, mas eu acostumei. Porque a pessoa não me fazia mal, mas o olhar me trazia gatilhos ruins. Basicamente isso. E por que que eu falei para aquela pessoa não naquele momento? Porque não entrou no meu padrão. Então, eu vou explicar para vocês outras coisas que aconteceram. Tudo que aconteceu dentro do que a linha direta falava, de como é
de como é ser um abu, e não tinha acontecido comigo, porque eu não tinha sido levada para nenhum lugar. Eu não tinha sido abu, eu não tinha sido passada, né? Camiseta de saudade, nada disso tinha acontecido. Então, não caracterizava um abu. E aí, quando essa pessoa perguntou pra mim, já aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada, nunca aconteceu nada. E tá tudo certo. Porém, e as outras coisas que aconteceu fora daquele padrão? Aonde que eu colocava? Não colocava em lugar nenhum, eu só deixava solto. Eu percebia, o meu corpo reagia, falava pra mim que tinha alguma coisa errada. Porém, eu não sabia o que era. Eu não sabia. E aqui eu vou falar um padrão de uma cliente, quando eu tava atendendo ela. Eu vou voltar na minha história porque tudo tá ligado, tá, meus amores? Eu conversando com uma cliente e aí ela foi falar referente a isso. E ela fez assim, entre aspas. Eu fui abu, entre aspas. E eu sei que ela não é a mãe do Afonso que faz aspas sem saber o que significa. Ela sabia o que significava. Ela colocou entre aspas. Eu deixei ela terminar. Ai, tem um bichinho voando aqui. Apareceu na câmera, né? Eu deixei ela terminar o pensamento dela, explicar o que ela estava explicando. Ela mudou de assunto, ela voltou no assunto. Ela falou tudo o que ela tinha para falar. E aí depois, quando eu tive a oportunidade, que eu tenho que deixar ela terminar o pensamento dela primeiro, eu perguntei para ela por que ela colocou aspas no abu dela. E ela falou assim pra mim, porque não chegou a acontecer. Eu falei, como assim não chegou a acontecer? Pra ela, na caixinha mental dela, de abu, tinha que ter tido, como que eu falo no canal, eu não sei, introdução? Vocês entenderam, não é possível. Precisa falar a palavra porque eu não sei se pode. Não tinha tido. Tinha tido todas as outras coisas, mas não tinha tido essa em específico. E aí ela não caracterizava justamente por isso. Então ela formou um padrãozinho mental de abu diferente do meu. Ela caracterizou, eu caracterizei de uma forma que tinha que ser levada para algum lugar e acabada com a pessoa. E ela já caracterizou um padrão dela, no sentido de tem que ter pelo menos né? Assim, tem que ter, né? E não teve. Teve todo o resto, mas não teve esse. Então, como não teve, ela não caracterizou. Então, ela achava que não tinha acontecido. Aí, eu fui conversando com ela. E aqui a gente consegue entender por que eu falei que quando a gente forma uma caixinha e o que acontece tá fora dessa caixinha, a gente não sabe como lidar, porque não foi caracterizado. Hoje a lei já caracteriza de uma forma mais explícita de como é e o que acontece, e a idade, enfim, tudo. Beleza, certo? Eu falei do... Tinha mais um aqui. Vocês conseguiram entender como eu caracterizei, como ela caracterizou? Sim, como eu lidei, né? Como eu lidei com os olhares. Esqueci de falar, né? Eu falei que ia voltar. Porque eu já mostrei pra vocês como foi formado esse padrão. E agora, como eu identifiquei esse padrão e como eu saí desse padrão. Eu identifiquei esse padrão justamente por ter esse olhar de desejo de uma pessoa que eu queria. Eu queria aquela pessoa e aquela pessoa tinha o mesmo olhar. E ao mesmo tempo que era bom, era ruim. E ficou uma confusão tão grande na minha cabeça que eu falava pra ela, falei, cara, eu nunca tinha tido isso. Como que eu lido? Eu não sei. Porque ao mesmo tempo que era ruim, porque aquele olhar me remetia a muitas pessoas fazendo coisas assim, e ao mesmo tempo ela tinha aquele mesmo olhar, mas ela me tratava ao contrário. E aí ficou uma confusão na minha cabeça. E eu precisei de tempo pra digerir. E a partir daquilo, eu precisei entender que aqueles olhares sobre mim, que é do outro, eu precisava suportar aqueles olhares, porque a gente sempre vai ter. É do mundo. E como eu fiz para curar esses olhares? Eu me expus. Então, a primeira vez que, depois que eu percebi que eu tinha muitos gatilhos, meus amores, tá. Eu tô conversando comigo. Eu tenho que voltar alguns passos. Meus amores, por que que eu fui enfrentar? Por que que eu fui enfrentar esses olhares?
Não as pessoas, meus amores, não as pessoas, é os olhares. A gente vai passar por esses olhares sempre, não tem o que fazer. Certo? Então eu preciso saber lidar com esses olhares. Por que que eu bati de frente com esses olhares? Por que que eu quis me curar? Porque se eu ficar sempre tendo aquele mesmo gatilho, sem saber lidar com aquilo, eu vou desenvolver o pânico. Por isso que eu enfrentei, certo? Já expliquei. E que eu tinha pulado essa parte. Alguém não entendeu essa explicação. Vamos lá, continuando. A primeira vez que eu fui me expor a esses olhares de forma intencional, de bater de frente de, tá, eu tenho que suportar isso aqui, porque senão eu não dou conta. Eu tava, meu primeiro evento de capoeira, uma filha de uma amiga que me trocou, que me vestiu, ela me vestiu. E eu tava muito ousada por causa dela. Não é o tipo de roupa que eu costumo usar. Tanto que essa roupa eu só usei 2 vezes. E eu tinha um vestido estilo sereia, a coisa mais linda. Eu comprei vermelho, coisa mais linda. Eu só usei 2 vezes também, eu só dei conta de usar 2 vezes e eu passei ele pra frente. Eu não suportava os olhares e aquilo me incomodava de muitas formas. E hoje eu tento sair o mais tampadinha possível. Ou tentava, hoje eu já tô melhor. Vamos lá. No primeiro evento de capoeira, ela me vestiu e eu ainda tava de trança. Tava muito linda, meu Deus, tava muito linda. Aqui eu tô boazinha, mas ali eu tava bonita. Tava mais magra, tava mais radiante, tava mais tudo. E quando ela me vestiu, eu olhei assim pra mim. Eu falei pra ela, eu não tenho. Não dá, não vou com essa roupa. Porque majoritariamente são homens nesses eventos. Tem mulheres? Tem. Mas são muitos homens. E eu falei pra ela, eu não dou conta. Eu não vou dar conta. Ela, você vai. Eu falei, não vou não. Ela, você vai, que eu já te vesti, agora você vai. Ela me vestiu e ela me obrigou. Eu tava cagando de medo. Mas eu fui. Fechada? Fui, mas eu fui. E eu fui aprendendo a relaxar. Aqui no canal você vai ver alguns vídeos antigos, bem antigos, onde eu tava com umas roupas mais decotadas, mas a minha cara mais fechada, mais tensa, justamente por isso. Aí eu fui aos poucos relaxando. Por quê? Porque eu fui acostumando com os olhares. Eu precisei ir acostumando com esses olhares, porque eles sempre vão ter. Então eu só precisava saber lidar. E ali foi a primeira vez de forma intencional que eu me coloquei de uma forma intencional mesmo, com uma roupa intencionada, para eu suportar esses olhares que eu não suportava, porque eu tinha eles desde a infância. E aí quando eu consegui entender o que são aqueles olhares, porque eu tive de uma pessoa que eu queria, e eu falei, eu quero essa pessoa, mas ela tem esse olhar, e eu fiquei confusa. Foi aí que eu fui investigar e entender que eram olhares de desejo, basicamente. E de lá pra cá eu fui me expondo cada vez mais para suportar mais os olhares e saber lidar de uma forma mais leve, mais tranquila, mais relaxada. Saber que existe, basicamente. E me proteger, se necessário. Certo? Será que eu falei tudo? Tinha mais coisas. Eu ia ensinar vocês a identificar o padrão do outro. Não sei se vai dar tempo. 38 minutos já de vídeo. Aqui do Abu vocês entenderam. Aqui foi só uma parte, porque a maioria desse tema eu quero trazer lá no autoconhecimento íntimo, para enxergar, além de enxergar, saber lidar com outras consequências que essas coisas trazem. Ah, tá. Eu vou falar nesse vídeo. Eu ia falar aqui que não tem só do sexo oposto, mas também do nosso mesmo. E quando aconteceu comigo, eu não caracterizei como nada. Sabe? Como se nada tivesse acontecido. É como se não tivesse existido uma mulher mais velha. Entende? Uma mulher mais velha comigo, no caso. Quando aconteceu, eu não consegui caracterizar. Porque não teve resistência minha. Sabe quando você não entende sobre o que você tá fazendo e você só fica parada? Eu só fiquei parada. E a pessoa fez o que ela quis fazer. E acabou. Entendeu? E aí, como não caracterizou dentro do que o Linha Direta explicou pra mim, que eu nem sabia que existia, pra mim só existia o oposto, que é o masculino. Pra mim só existia ali o oposto, nem sabia que existia o feminino. E quando aconteceu comigo, não caracterizei como nada. Tipo, só foi. E eu conversando com uma amiga, eu falei dela aqui no canal, que ela tava dando em cima de mim.
Aí eu fui explicar pra ela que eu já tinha, ela falou, nossa, mas você chegou nos finalmente. Eu falei, nossa, mas isso é os finalmente de vocês? Isso é o finalmente de vocês? Ela é, eu falei, nossa, parece que faltou alguma coisa. E eu falei pra ela, ela falou, mas como que foi? Eu falei, mas ela não sabia que eu era criança na época, eu não falei pra ela. Só falei que tinha acontecido. Ela perguntou se eu já tinha ficado com menina. Eu falei, já fiquei com menina. E ela, foi legal, foi gostoso. Eu falei, não gostei não foi bom não. Não foi legal. Mas eu não falei pra ela que eu era criança. Ela só achou que eu tinha ficado. Só isso. E por isso, pelo linha direta não ter caracterizado pra mim que poderia existir com mulheres também, pra mim passou despercebido. Eu só fui entender quando eu conversei com ela. Quando eu conversei com ela, que isso foi o ano passado, e ela falou pra mim que isso é finalmente delas, que eu entendi o que aconteceu lá na minha infância. Aí eu falei, ah, tá. E aí, conversando com uma cliente, ela falou que aconteceu com ela também. E eu falei, nossa, que louco, porque a maioria das pessoas não falam. Elas não falam, não abrem e no meu caso também, às vezes é não saber. A pessoa nem sabe. Certo? E é isso. Dá tempo de explicar do outro? Eu vou ensinar vocês a identificar do outro. Muitas pessoas, aqui eu vou de relações aqui, tá, meus amores? Muitas pessoas, todos têm os seus padrões. Porém, às vezes as pessoas, elas vivem tanto um padrão específico que ela tem aquela base de padrão e ela coloca aquele padrão na outra pessoa. Como que eu vou explicar? Ai, vocês vão entender pelo exemplo, não é possível, eu tô ficando com frio. Quando a pessoa vive o mesmo padrão várias vezes de comportamento, ela só consegue ver o comportamento e ela não consegue ver a intenção da outra pessoa. Aconteceu uma coisa comigo, um rapaz me chamou para sair uma vez e aí eu concordei, falei, não, vamos sim, quer me conhecer? Eu quero conhecer, então tá bom, sem problema, não tem problema com isso. Aí vamos lá, se conhecer. A gente conversando pelo celular. E aí ele me falou assim que queria me dar um beijo. Aí eu falei, olha, não te conheço, não vou te beijar. E se você tentar me beijar, eu vou te dar um cruzado. O meu jab direto é muito fraquinho, o meu cruzado é mais forte. Ele, nossa, que exagero, que não sei o que, desculpa. Eu falei, não, tudo bem. Ele falou assim, ai, desculpa ter ultrapassado o limite. Eu falei, não, você não ultrapassou o limite, porque eu não tinha imposto um limite ainda. Não tinha imposto. Eu nem sabia que ia ser necessário impor um limite assim com um dia de conversa. Mas enfim. Passou. E quando eu coloquei esse limite, ele sumiu. Tipo, ele chamou pra sair, mas depois ele sumiu. Ali eu subentendi que ele queria bagunça, que ele só queria aquilo. E aí eu desmarquei, falei, olha, eu não vou mais não. Vai lá, não era só de casal, era de amigos, né? Ele com os amigos dele e eu ia também. Era tipo um grupo de amigos. Dar um date. Não sei o que é um date faz uns 5 anos. Aí ele, tudo bem e tal. Aí depois ele conversou, acabei indo. Fui pra esse date, esse encontro. Essa saída que eu fui convidada. Fui, conversei com os amigos dele, conversei com ele. E em dado momento a gente entrou nessa conversa. Aí ele falou pra mim, você tá usando de psicologia reversa comigo. Eu nunca tinha ouvido esse tema. Eu não sabia o que era. Ninguém nunca falou isso pra mim. Eu também nunca pesquisei. Como que eu vou pesquisar uma coisa que eu nem sei que existe, né? E ele falou assim, você tá usando psicologia reversa comigo. Ele falou pro amigo dele. Aí eu fiz ele explicar o que era psicologia reversa. Aí eu falei, olha, eu não tô usando psicologia reversa com você. Eu te impus um limite e você se afastou. Eu entendi que você queria bagunça e eu não quero bagunça. Eu quero um relacionamento. E por eu ter entendido que você quer bagunça, eu me retirei. Que aí eu dou espaço pra você bagunçar com outra pessoa que queira bagunça. Aí ele falou assim, não, olha como é muito boa a comunicação. Comunicação é essencial para as pessoas. Ele falou assim, não, eu me afastei porque eu achei que eu tinha excedido o limite. Aí eu falei assim, olha, eu não tinha te colocado um limite ainda, não tem como você ultrapassar algo que você não sabe que existe. Aí ele ficou quieto, não falou nada. Porém, ele ficou chateado,
porque eu tinha desmarcado e depois acabei indo. Ele ficou chateado porque eu desmarquei. E ele me falou algumas coisas que eu não gostei. E aí eu usei as palavras dele contra ele. Aí ele não gostou. Só que isso ele não falou pro amigo dele. Aí o amigo dele, nossa, isso eu não tava sabendo. Eu falei, é lógico que você não tá sabendo. Ele só fala o que convém pra ele. Certo? Aqui vocês conseguiram entender que ele tem um padrão. Ah, sim. Aí lá no finalzinho, lá, quando acabou tudo, lá, a gente foi pra um show. Acho que foi um show. Aí ele falou assim, a gente vai pra um afterzinho. Eu falei, vocês podem ir? Eu vou pra casa. Só que ele não tava acreditando em mim, que não ia rolar nada, até eu ir pra casa. Ele não tava acreditando. Porque na cabeça dele eu tava fazendo doce. Tava fazendo doce. Por quê? Porque ele já tem um padrão de relacionamento, um padrão de pessoas que ele conhece, que ele sai. E ele achou que eu estava dentro desse padrão. E que eu estava fazendo doce quando eu falei não. Entende? Como você entende como a outra pessoa age, como a outra pessoa pensa, a partir de como ela te vê de uma certa forma. Ela te coloca dentro do padrão dela. Ela não tá te enxergando, ela tá enxergando o padrão dela. E uma outra pessoa que eu conheci é uma pessoa que fala uma coisa pra um, fala uma coisa pra outro, conversa com um, conversa com outro. E aí ela acha que você também faz a mesma coisa. Porque ela faz isso. Aí ela acha que você faz também. É um padrão dela. Ela não tá te enxergando, ela tá enxergando o padrão dela. Certo? E aí quando você fala que você não faz isso, ela não acredita. Por quê? Porque é um padrão dela. Ela só enxerga o padrão dela. Acho que vocês conseguirem entender. Não é possível. Eu detalhei o máximo possível, meus amores. Tem um padrão dentro dessa pessoa que me convidou pra sair. A gente conversando. E se eu quero um relacionamento, eu preciso enxergar essa pessoa a longo prazo. A gente conversando, ela falou assim, olha, eu tenho uma filha. Aí eu falei, tá bom, eu tenho um filho também, ele já sabia. Eu tenho um filho, ele tem uma filha. Aí eu falei, como que é a relação, você e sua filha? Aí ele falou assim, eu pego ela uns finais de semana, um sim e um não, né, que é determinado. Um sim e um não. Eu falei, nos seus finais de semana, como que é? Aí ele falou assim, quando eu não consigo, quando eu não tenho din, eu não pego. Aí eu agi naturalmente, né? Quando eu não tenho dinheiro, eu não pego. Aí às vezes minha mãe pega, às vezes a minha irmã pega, mas eu não pego. No final de semana dele, ele não pega. Aí eu, entendi. Tá bom, tá certo. Aí ali apitou uma anteninha. Porque eu, como mãe, se eu não tenho dinheiro, eu tenho que fazer o dinheiro. Porque eu não posso falar assim, vai meu filho, com qualquer pessoa. Porque ele é a minha responsabilidade. Ou já fizeram isso comigo. Mas eu não faço. Eu nem tenho como fazer, como que eu vou fazer? No dia que eu não tiver dinheiro, eu tenho que ter o dinheiro. Eu não posso, tipo assim, não ter o dinheiro, ou não ter a casa, ou não ter a roupa. Eu não posso. Eu falo que é um luxo. Eu não tenho esse luxo. Eu tenho que ter. E eu tenho que correr atrás pra ter. E ele tem esse luxo, ele se dá esse luxo de não ter. Eu não tenho, eu não pego. Tá bom. Inclusive era o final de semana dele. Eu falei, então, agora você tá com dinheiro. Você não vai pegar? Não, mas aí agora eu já avisei, né? Aí eu, entendi, então tá bom. Ali eu já vi que não era pra mim. E eu vou conversando e eu já vou vendo que não é pra mim. Que é uma pessoa que não tem a responsabilidade que ela deveria ter. Isso aqui é um padrão, meus amores. Presta atenção. Eu tô descrevendo o máximo que eu consegui. Qualquer coisa você assiste o vídeo de novo. Aí tá bom. Passou. E a última vez que a gente conversou, eu acordo com as galinhas, durmo com as galinhas. 8h30, 9 horas, eu quero estar na cama. Eu preciso dormir bastante pra não ficar aqui, ó, desse jeito. É um padrão meu. É meu padrão. Eu preciso dormir muito bem. E aí ela falou, nossa, mas tá muito cedo. E esse horário ela ainda tava indo pra um rolê de carro rebaixado. Aí eu, nossa, mas a gente é muito diferente, né? E ele bebe, e ele fuma, enfim, eu não bebo, eu não fumo. E eu já passei por isso e não deu certo. Aí tá bom, tranquilo. Então ele tem um padrão de vida dele e eu tenho o meu padrão de vida. E aí eu falei assim, olha, não vai dar certo não. Não, gente, não tem compatibilidade. E quando eu falei essa palavra compatibilidade,
entrou em dois padrões aqui, o meu padrão de compatibilidade e o padrão dele de compatibilidade. O padrão dele era diferente do meu, mesmo sendo a mesma palavra. Por isso que eu falo, às vezes a gente erra na comunicação justamente porque eu falo uma coisa, a pessoa entende outra. Tu tem que descrever às vezes o que aquilo significa pra mim, e eu tive que explicar isso pra ele. E a incompatibilidade pra nós entrou de uma forma diferente. E também no. Vocês estão entendendo, né? Não é possível. E a última coisa pra acabar esse vídeo, porque já ficou bem longo. Quando eu tive que explicar o padrão, eu falei assim: eu quero ser sustentado. Eu falei pra ele: eu quero ser sustentado. Aí ele não dá pra mim. Aí eu falei: o que que não dá pra você? Foi muito engraçado. Ai, essas coisas acontecem comigo. Ele: olha, não dá pra mim. Aí eu falei: o que que não dá pra você? Ele: olha, num relacionamento, eu ajudo o máximo possível, mas eu não consigo sustentar outra pessoa. Eu acho que a outra pessoa tem que trabalhar, eu acho que a pessoa tem que ter o seu próprio dinheirinho pra comprar suas coisas. Aí eu falei assim: olha, eu não sou troféu. Eu não sou troféu e eu não sou uma encostada, não. Eu sou muito boa no que eu faço, e eu faço muito bem. E eu tenho o meu dinheirinho, eu sempre vou ter o meu dinheirinho. Ser sustentada pra mim é a pessoa cuidar das contas da casa. Não que se precisar, eu não vou contribuir. Mas eu não gosto de lidar com as contas da casa. Eu fico muito estressada. É basicamente isso. Ele: tá, não, mas isso aí eu já fazia, porque ele já foi casado. Não, mas isso eu já fazia. Eu falei: então, isso é sustentar. Mas pra ele, sustentar é total. É sustentar ele e a outra pessoa, como se a pessoa fosse uma inútil de não trabalhar, não fazer nada da vida, nem cuidar da casa. Pra ele, isso é sustentar. Eu falei: nossa, então o sustentar dele é uma coisa e o sustentar meu é outra coisa. São padrões diferentes. Por isso que muitas pessoas erram na comunicação. Coisa simples, coisa básica. Mas porque ela pega uma palavra, ela acha que aquela palavra é universal, que todo mundo olha do mesmo jeito para a mesma coisa. Então o sustentar dele é sustentar tudo mesmo. E o meu sustentar é as contas de casa. Tipo, fazer a feira e pagar as contas de casa. Não é o sustentar meus luxos, tipo um brinco ou, sei lá, uma maquiagem que eu não... uns produtos de cabelo, que meu cabelo agora tá rebelde, ele quer os produtos caros. Ele tá assim, ele tá exigente agora. Então isso aqui são coisas básicas que a pessoa mesmo pode se proporcionar. Não que o outro não possa ajudar. Porém, o sustentar meu e o sustentar dele são padrões diferentes. Eu tive que explicar. E aqui acabamos. Eu acho que eu falei tudo. Eu falei sobre os livros. Vocês conseguiram entender como você consegue observar o padrão do outro? Conseguiu, não é possível. Vocês conseguiram, não é possível. É só observar o padrão de fala dela. Se você observar o padrão de fala dela, o que ela acha, o que ela desacha, o que ela tem como convicção e o que ela não tem como convicção, você consegue entender e observar o padrão mental dela. É assim que eu faço com meus clientes. Conversando, eu consigo perceber como ele caracteriza tal coisa. Eu percebendo como ele caracteriza, a gente pode mudar aquele padrão por um outro padrão mais saudável para ele. E nas cartas, para mim, é muito mais fácil, muito mais direto, porque as cartas são mais objetivas. As cartas falam coisas que às vezes nem a pessoa sabe. E a gente já consegue cortar muitas coisas a partir das cartas. As cartas é maravilhoso, vou fazer um vídeo só delas. É uma ferramenta muito, muito boa e muito objetiva. Eu adoro. Certo? Aqui então a gente terminou. Espero que tenham gostado da minha contribuição. Foram muitas coisas, qualquer coisa assiste o vídeo novamente. É só um vídeo desse, 2 vídeos desse por mês. Vocês têm muito tempo, não é possível. Tem muito tempo pra assistir esse vídeo. Ou assiste pelos shorts também, que eu sempre coloco. Mas assiste, é legal, é bacana. Dá pra gente entender bastante coisa, dá pra perceber bastante coisa. Eu dei muitos exemplos diferentes, o mais diferentes possíveis. E espero que tenha contribuído vocês de alguma forma. E eu vou começar os recados. Se você quiser continuar no vídeo, você continua, senão paramos por aqui. Os recados meu contato fica na descrição. Para leitura particular, para o reiki, para as conversas de autoconhecimento e para a consultoria. Certo, meus amores? Eu faço tudo isso
Porém, tudo isso voltado para o autoconhecimento e para o desenvolvimento pessoal. Eu só falo dessas duas coisas. Só que é muita coisa. É tudo. Todas as áreas da vida. Mas eu te auxilio dessa forma. Certo? Independente da ferramenta que você usar, o objetivo é o mesmo. O autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Certo? E as minhas redes sociais é @serintegro.oficial. Todas são iguais. Dá uma passadinha lá. No Instagram, esse mês passado de julho, a gente colocou lá no Instagram, o pessoal escolheu o vídeo de agosto, o pessoal escolheu autoconfiança. Então, agora em agosto vai entrar o vídeo de autoconfiança e limite. Os dois casam junto, não tem como separar os dois. São casadinhos, certo? Então, eu coloquei a enquete lá, o pessoal votou e esse vai ser o vídeo de agosto. Então, acompanha lá, faça perguntas lá, se quiser tirar dúvidas lá no Instagram. Também tô no TikTok, fazendo live. Maravilhosas lives. Sou eu que faço. Sou eu que faço tudo. O canal também tá maravilhoso. Dá uma passadinha aí, olha o tema. Se você gostar do oráculo, escolhe pelo número, porque a gente aqui treina a nossa intuição, certo? E acho que eu dei todos os recados. Os meus trabalhos, os meus canais e na Hotmart ainda não tá pronto. Eu preciso descansar primeiro, eu preciso dormir. Quando eu estiver descansada com mais tempo, aí eu coloco lá, tô perdendo dinheiro, tô deixando dinheiro na mesa, falar igual os... o pessoal rico. Tô deixando dinheiro na mesa? Sim, mas eu preciso descansar, porque eu sou uma só. Não dá pra fazer tudo de uma vez. Certo, meus amores? É isso. Espero ter contribuído de alguma forma. E que vocês tenham gostado do vídeo. E curte se gostou. E compartilha se alguém precisa entender os padrões mentais. E os padrões mentais afetam nos comportamentos. A forma que eu penso. A forma que eu ajo. Não acredito. O que aconteceu? Parou? Não, voltou. Que tinha travado, mas voltou. Os padrões mentais afetam nos padrões comportamentais. Então, um tá ligado com o outro. A forma como eu penso é a forma como me comporto. Então, se eu quero mudar um comportamento, é muito mais fácil a partir de como eu penso do que só mudar o comportamento aleatoriamente. Porque aí, às vezes, eu não sei qual é a minha resistência. Se eu souber a minha resistência, é muito mais fácil fazer a força contrária. A gente faz uma força contrária mais um, não precisa se descabelar. Certo? É isso. Espero que tenha ajudado vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.